Fala programa, aqui é o Adriano Alves do Illustra Code e está começando agora mais uma aula do quadro iCode Full, onde nós aprendemos programação web de forma ilustrada. E hoje nós vamos aprender como inserir áudio em HTML5. E para começar já vamos dar uma olhadinha no nosso código do que nós vamos construir hoje. E lembrando já antes de tudo, antes de entrarmos aqui no nosso código, eu vou deixar na descrição para você fazer o download do template e também para você fazer o download dos áudios que eu vou deixar disponível. E pode parecer um assunto bastante simples, mas muitos têm dificuldade como inserir áudio com HTML5. Mudou bastante coisa no HTML5, então hoje eu vou ensinar como que nós aprendemos a fazer a inserção de áudio e eu vou ensinar cada atributo, os principais atributos que nós temos que aplicar, tanto na tag de áudio quanto também nas tags de source. Eu vou explicar em detalhes cada um deles. Então nós vamos ter aqui as fontes de áudio, uma mensagem de erro e também a opção de download. E eu vou explicar em detalhes porque que eu apliquei desta forma. E eu poderia simplesmente criar uma aula, seria muito cômodo para mim eu mostrar esse código, dizendo, simplesmente colocamos a tag áudio, colocamos os controles, colocamos o loop se queremos repetir, ou se queremos que reproduza de forma automática, colocamos autoplay, o preload para otimizar o carregamento, nós podemos colocar dessa forma, e para colocar os áudios nós colocamos através da tag source, seria muito mais fácil para mim. Mas só quando você for aplicar aí no seu código, nos seus projetos, talvez você vai se defrontar com alguns problemas, não problemas, mas coisas que podem acontecer durante a programação que você não vai entender como agir diante dessa situação. E a primeira coisa que você vai fazer é ir no Google pesquisar por que aconteceu aquilo no seu projeto, por não entender os detalhes de tanto dos atributos globais, que eu vou explicar também em detalhes, e quanto dos atributos da fonte de áudio, beleza? Então é isso que nós vamos construir. Template na descrição do vídeo para você fazer o download. Então, conhecendo a estrutura do código de áudio. Então, temos aqui basicamente a tag de áudio e nós vamos ter os atributos gerais, que são os atributos globais que vai aplicar em todas as fontes de áudio. E em seguida, nós temos as opções de áudio. Eu vou explicar por que nós temos que ter várias opções de áudio e cada um deles vai ter os seus atributos. E em seguida, nós temos também o aviso e o link para download. Toda vez que você for aplicar um áudio aí no seu código, é necessário que você coloque um aviso e também coloque um link para download. Nós vamos entrar em detalhes também. Eu vou deixar na descrição para você fazer o download de todos esses áudios. Eu deixei 4 formatos disponíveis porque nós vamos aplicar no nosso código, beleza? E nessa aula eu vou usar tanto o Google Chrome, estou usando na versão 89, que é a última versão até o momento, e também eu vou usar o Safari, mas só que o Safari eu vou usar uma versão bem mais antiga, a versão 2010. Eu acredito que tem a versão 2009 também, mas eu baixei aqui a versão 2010 para dar alguns erros proposital. Então eu vou usar esta versão. E caso você esteja usando o Mac, você pode também baixar a versão mais antiga do Safari para você fazer os testes juntamente comigo. E também o Chrome, porque é um dos mais atualizados que vai reproduzir qualquer tipo de áudio, beleza? Então a primeira coisa que nós vamos fazer, vamos aqui no nosso código, aqui está o nosso template, que eu vou deixar na descrição para você fazer download. Não se preocupe aqui com os estilos. Então o que nós vamos fazer? Dentro de container, nós vamos começar com a tag áudio. É assim que nós fazemos a inserção. E o que eu vou fazer? Vou colocar já diretamente o source. Eu vou colocar os áudios e vou colocar o formato MP3 para nós fazermos um teste. Vamos salvar. Agora vamos aqui no nosso navegador, vamos atualizar e podemos ver que não aconteceu nada, mas só que o nosso áudio está aqui. Mas por que não apareceu? Porque o que nós precisamos fazer agora é aplicar os controles. Nós fizemos o download do áudio, o áudio já está aqui no nosso navegador, ele já fez esse download, mas só que precisamos também dos controles. Então agora nós vamos conhecer os atributos. Então o primeiro passo é conhecer os atributos gerais ou os atributos globais da tag áudio. O primeiro é o source, que nós já aplicamos, que nada mais é que a fonte do áudio. Aqui nós aplicamos diretamente na tag áudio. E basicamente nós colocamos o source, src, e a fonte desse áudio. Você vai colocar o diretório onde esteja localizado o seu áudio, beleza? Se estiver em outra pasta, você coloca aqui o diretório certo. E em seguida nós vamos aplicar o controls, que nada mais é que a barra de controle, para nós podermos dar play no áudio, para escolher o tempo que nós queremos reproduzir, para mutar o áudio se quiser, alterar os volumes. Então basicamente o que nós fazemos? Colocamos o atributo controls e o valor dela será controls também. E basicamente no nosso navegador vai aparecer desta forma.
Cada navegador vai apresentar de uma forma diferente. Se você estiver usando o Mozilla, estiver usando o Edge, cada um vai ser diferente um do outro. E aqui eu vou estar usando o Chrome, então vai aparecer desta forma. Então vamos aplicar agora no nosso áudio. Então aqui no nosso editor vou colocar Controls, vou colocar igual a Controls. Então esse é o valor do nosso Controls. Então vamos lá no nosso navegador, vamos atualizar. Então aqui já apareceu o nosso áudio. Vamos clicar aqui para ver se está funcionando. Good morning, we're still looking at rain and snow across. Então já podemos ver que realmente está funcionando a reprodução do nosso áudio. Mas vamos voltar aqui no nosso código, o que nós podemos fazer? Podemos fazer desta forma também. Vamos salvar, vamos lá no nosso navegador, vamos atualizar. Good morning, we're still looking at Então rain. podemos ver que está funcionando da mesma maneira. Mas por que eu tenho que colocar igual a controls? O que significa este valor? Isso é chamado de atributos booleanos. Então, o que são atributos booleanos? Nós não podemos confundir atributos booleanos com valores booleanos. Em valores booleanos, vamos ver aqui um exemplo. Nós temos a variável a e ele vai receber o valor true. Booleano nada mais é se é falso ou ele é verdadeiro. E aqui nesse caso eu coloquei uma variável a, ele está recebendo um valor verdadeiro. Isso são valores booleanos. Nós podemos aplicar também o valor false, que vai ser o booleano false. E temos atributos booleanos, então não podemos fazer desta forma. O que nós fazemos é colocar controls e coloca o valor o mesmo nome do atributo. Ou simplesmente não colocamos nenhum valor, que nada mais é, quando nós colocamos o atributo, esse atributo será um atributo booleano, ele vai considerar como verdadeiro. Ou seja, ela pode estar ou não na tag de determinado elemento. Se eu colocar, ele será um atributo verdadeiro, ou se eu não colocar, ele será um atributo false. Quando não colocamos no áudio o atributo controls, ele vai considerar como false, ou seja, eu não quero que apareça os controles. Mas quando colocamos o controls, então ele vai entender que é necessário que seja aplicado o controls, mesmo que eu não coloque nenhum valor, porque ele é um atributo booleano, beleza? Agora vamos conhecer um outro atributo, que é o autoplay, que nada mais é que reprodução automática. E para isso nós colocamos autoplay com o valor autoplay também, ou nós podemos deixar autoplay sem nenhum valor, porque ele também é um atributo booleano. E lembrando que isso só a partir da versão 66 não irá funcionar o autoplay. Mas por quê? Porque o Google agora proibiu a execução automática de áudio, porque o que ele quer? Que quando a pessoa entra em um determinado site, ele quer que o próprio usuário tome a atitude de reproduzir algum áudio, ou seja, o próprio usuário tem que decidir se quer ouvir aquele áudio ou não. Inclusive, quem trabalha com tráfego no Facebook quanto no Google, principalmente no Facebook, que eles são mais críticos em suas políticas, quando você faz um anúncio para uma determinada página, e se ele identificar que naquela página há um vídeo, algum áudio que reproduz de forma automática, então ele bloqueia o anúncio, porque ele sabe que o Google não permite a reprodução automática de áudio. Então ele quer que o próprio usuário tome a atitude de reproduzir aquele áudio ou aquele determinado vídeo. Então por isso que a partir da versão 66, todo áudio, todo vídeo, ele é bloqueado a reprodução automática. Mas de qualquer forma, vamos fazer um teste. Vamos abrir aqui o nosso editor. E aqui na frente eu vou colocar autoplay. Mas só que desta vez nós não vamos testar mais no Google Chrome. Nós vamos abrir aqui no Edge. Agora vamos aqui atualizar a tela. Eu nem vou clicar no botão play, simplesmente eu vou atualizar a tela. Good morning, we're still looking at rain and snow. Então podemos ver que simplesmente ao atualizar a tela, ele já começou a reprodução automática do áudio. Então nem todos os navegadores vão funcionar. Até onde eu sei, é somente o Google Chrome que está bloqueando a reprodução automática, beleza? Agora vamos aplicar um outro atributo, que nada mais é para repetir o áudio. Se eu colocar o áudio aqui no final, vamos fazer um teste. Vou colocar um pouquinho mais para frente. For the first part of the weekend. Simplesmente quando chega ao final, ele vai parar a reprodução. Mas podemos fazer isso como um loop. Toda vez que chegar ao final, ele começa a repetir novamente. Então vamos lá no nosso editor e simplesmente colocamos loop. Ele também é um atributo booleano. Se eu colocar loop, então ele vai entender como verdadeiro que eu quero a reprodução de várias vezes desse áudio. Então vamos abrir aqui no nosso Chrome mesmo. Vamos atualizar. Eu vou colocar aqui no final para adiantar o áudio. Part of the weekend. Good morning, we're still looking at rain and snow across. Então podemos ver que ele começou a reproduzir novamente o áudio. Então podemos ver que é bem simples, fazer um loop desse áudio. Então esse é o atributo que nós acabamos de ver, que é o loop, que nada mais é que a repetição.
e usamos o atributo loop. Podemos aqui também, como eu já falei, o loop ele também é um atributo booleano, que eu posso colocar o valor ou simplesmente deixar simplesmente o atributo. O que simplesmente vai fazer, como nós vimos, ele vai reproduzir várias vezes o mesmo áudio. Agora que nós já conhecemos toda essa parte dos atributos principais, dos atributos gerais que nós temos que aplicar aqui na tag áudio, agora nós temos que pensar também na questão desempenho, porque como nós trabalhamos com mídia de áudio e de vídeo, nós temos que pensar também na questão desempenho. Quanto mais áudio eu colocar, quanto mais vídeo eu colocar, quanto mais imagem eu colocar, mais pesado vai ficando esse carregamento. Porque quanto mais coisa, quanto mais links, quanto mais imagem, quanto mais vídeo, áudios, então é mais requisição que eu estou precisando fazer do servidor e para fazer o download de todas essas mídias. Então nós temos que pensar também na questão desempenho. Imagina para você ver o YouTube, quantos milhares de vídeos que eles possuem, mas como que eles fazem para no quesito desempenho, porque isso é o mais importante para o usuário, que toda vez que o usuário acessar um site, o que ele precisa é obter a resposta daquilo que ele está procurando da forma mais rápida possível. Ninguém quer ficar esperando por muito tempo em um site para obter aquela determinada resposta ou aquele que ele esteja procurando. Então é muito importante que nós venhamos pensar no quesito desempenho, e é isso que nós vamos fazer agora. E pensando em desempenho, nós usamos o atributo preload, que nada mais é que um pré-carregamento, e nós temos 3 valores. Ele já não é um atributo booleano, porque nós temos que aplicar vários valores nele. O primeiro valor nós podemos aplicar none. O que vai acontecer? Ele vai mostrar ali a barra de áudio, mas só que ele não vai colocar o tempo. Aqui está aparecendo o tempo, mas ele não vai aparecer. E o que vai fazer? Quando nós clicarmos no botão, somente assim que ele vai fazer o download do áudio. Então ele vai aparecer a opção de apertar o play, mas não vai ser baixado o áudio. Este valor, eu acredito que é um dos mais importantes, porque se você tiver vários áudios ali no seu site, ele vai aparecer a opção de apertar o play, mas só que ele só vai fazer o download daquele áudio que está sendo requisitado. E temos outro valor também, que é o metadata, que nada mais é que quando nós atualizar a tela, ele vai simplesmente aparecer o botão de play, o tempo desse áudio, também é como a opção de baixar ou aumentar o volume, todos os atributos, são os metadados daquele áudio. Mas só que por enquanto ainda não vai fazer o download, ele vai fazer o download do áudio quando nós clicarmos no botão play. E temos a outra opção, que é o auto, que nada mais é que toda vez que eu atualizar a tela, ele já vai fazer o download desse áudio e vai mostrar todos os metadatas. O preload auto é a mesma coisa se eu não tivesse colocado o preload. Então no quesito desempenho, eu super recomendo usar o none ou o metadata. Então vamos aqui no nosso navegador, vamos atualizar. Melhor, vamos abrir aqui o nosso DevTools, que é Ctrl Shift I. Vamos clicar aqui em Network e vamos desabilitar o cachê, porque eu não quero que fique salvo no cachê aqui todos os arquivos que eu fizer o download. Então vamos atualizar aqui novamente. Então podemos ver que não foi feito nenhum download até o momento, mas está aparecendo aqui a opção de nós apertarmos o play no áudio. E veja aqui que interessante, não está aparecendo a quantidade de tempo desse áudio. É diferente quando eu não coloco o atributo preload. Então vamos clicar aqui em play. Good morning. Então podemos ver, assim que nós executamos o áudio, então é feito o download deste áudio. Agora você pode também brincar com outros valores, o metadata. O metadata basicamente ele vai aparecer os valores, o tempo, o botão play, o botão de volume, mas só que ele não vai fazer o download. Ele só vai fazer o download assim que eu clico no botão play. E o auto nada mais é que ele vai fazer o download do áudio, beleza? Agora nós vamos fazer de forma diferente. Vamos voltar aqui no nosso código. Nós colocamos aqui o nosso source dentro da tag de áudio. Mas o que nós temos que fazer é colocar várias opções de áudio, e eu vou explicar em detalhes. O que nós vamos fazer desta vez? Vamos apagar aqui o nosso source. Eu vou criar uma nova tag chamada de source. Eu vou colocar aqui o diretório, vou fechar essa tag. E agora nós vamos fazer de forma diferente. Em vez de colocar aqui no áudio, nós vamos criar uma tag específica somente para este áudio. Se nós voltarmos lá no nosso navegador, vamos atualizar. Então podemos ver que está aparecendo aqui o nosso áudio. Vamos ver se ainda está funcionando. Good morning, we're still... Está funcionando normalmente aqui o nosso áudio. Simplesmente mudamos a forma de requisitar o nosso áudio. Então vamos conhecer agora os atributos source.
Então nós temos aqui o source, que é o src, que nada mais é que a fonte de áudio, e aqui eu coloquei o diretório. É a mesma coisa que nós colocamos ali na tag áudio, mas desta vez vai ser dentro da tag source. E temos um outro atributo que é muito importante de nós aplicarmos, que é o tipo do arquivo, a qual deve possuir um MIME ou MIME type válido, que nada mais é que são os identificador padrão usado na internet, se é MP3, se é MP4, M4A, então vários formatos são os padrões que são reconhecidos na internet, então por isso que é chamado de MIME type válido. Veja aqui um exemplo, nós temos aqui a nossa fonte de áudio, que nós usamos o src, e temos aqui o tipo. O que ele vai fazer? O navegador, quando nós vamos reproduzir algum áudio ou algum tipo de mídia, de um vídeo, por exemplo, ele vai analisar primeiro o type, o tipo deste arquivo, que no nosso caso é o áudio MP3. Ele vai ver se esse arquivo, esse tipo de arquivo é o MIME type válido. Se for válido, então o que ele vai fazer? Em seguida ele vai fazer o download deste áudio. Então ele faz a verificação de todas as fontes deste arquivo. Vamos voltar aqui no nosso código, então vamos colocar o type, e esse tipo é áudio, e vai ser o formato MP3. Então vamos ver aqui no nosso navegador, vamos atualizar, ainda está funcionando normalmente. Good morning, we're still looking at rain. Está tudo certo. Então aqui ele, primeiramente, ele verificou o tipo, claro que é muito rápido essa verificação, ele verificou o tipo, e em seguida ele fez o download deste áudio. Agora, em vez de nós abrirmos no Chrome, nós podemos ver que o Chrome reproduz normalmente o nosso áudio. Eu vou abrir aqui no Safari. Então vamos atualizar. Então podemos ver que agora não apareceu nenhum áudio. Então o que fazer se o navegador não reconhece o tipo de áudio? Por isso que na pasta eu deixei várias opções para você fazer o download, porque nós temos que fazer o seguinte: mostrar uma opção de áudio para o navegador, ele vai analisar o tipo desse áudio e vai fazer o download. Se ele não reconhecer esse MIME type, ele vai fazer a verificação em outro áudio. Se for válido, ele faz o download. Se não for, ele vai procurar a outra opção de áudio. E se não for válido também, ele vai procurar a outra opção. Então, por isso que na pasta eu deixei 4 formatos de áudio diferentes para nós fazermos um teste. Então, o que nós vamos fazer? Temos aqui o nosso áudio, temos aqui a fonte do primeiro áudio. Se não reconhecer, vai pular para o segundo, depois vai para o terceiro e depois vai para o quarto. Então vamos aqui no nosso código, eu vou duplicar esse source, aqui eu vou atualizar, eu vou colocar o tipo FLAC, que eu nunca usei esse tipo de formato, mas só com o Google Chrome ele consegue reproduzir. Aqui eu vou colocar o OGG, que é muito comum usar no Safari esse formato, e aqui eu vou colocar o tipo WAV. Então é recomendável colocar pelo menos uns 4 formatos, se acaso não reproduzir um, mas tem outro por segurança. Então vamos voltar lá no Safari novamente, para ver se vai reproduzir esse áudio. Vamos aqui atualizar. Então podemos ver que ainda não apareceu, de tão antigo que é esse navegador, que é a versão 2010, que ele não está conseguindo reproduzir nenhum tipo de áudio. Então foi proposital eu ter baixado este navegador bem antigo. Então o que nós temos que fazer? Vamos voltar aqui no nosso código e vamos fazer o seguinte: já que nenhum desses tipos de áudio ele não está reconhecendo, você pode fazer um teste também, baixar vários tipos de formato de áudio e colocar aqui para ver qual deles pode reproduzir. E claro, o caminho mais fácil é pesquisar qual é o áudio que vai reproduzir no Safari 2010. Eu não fiz esse tipo de pesquisa, mas aqui o propósito é simplesmente mostrar quando aparecer algum erro que nós temos que fazer. Então, já que não reproduz nenhum, então vamos informar ao usuário que não foi possível reproduzir esse áudio. Eu vou colocar aqui dentro da tag SAMP. Eu tenho um vídeo, uma aula onde eu explico sobre as formatações de texto através do HTML. Você pode verificar aqui no nosso canal, onde eu explico várias tags sobre a formatação de texto através do HTML. E a tag SAMP nada mais é que uma amostra de texto. Quando eu quero dar um aviso para o usuário, então eu uso a tag SAMP. Então o que eu vou colocar? Erro ao reproduzir o áudio. Então nós temos que informar isso para o usuário, ele precisa de alguma resposta. Então se ele não reproduzir isso, então ele vai mostrar esse erro. Então vamos voltar lá no Safari, vamos ver se realmente está funcionando. Vamos atualizar. Então podemos ver que já apareceu aqui o nosso erro. E claro que nós não podemos só deixar desta forma, mostrando o erro. Então vamos voltar aqui no nosso código e o que nós podemos fazer é deixar a opção para ele fazer o download desse áudio. Então vou colocar áudios
eu vou colocar a opção MP3. Vou colocar aqui baixar áudio. E como é um botão para download, vou colocar um atributo aqui, download. Então vamos lá no Safari, vamos atualizar. Então podemos ver que já apareceu a opção para fazer o download, já que ele não reproduz nenhum tipo de áudio. Então de qualquer forma nós temos que dar a resposta para o usuário. Se ele não conseguir reproduzir, pelo menos ele tem a opção para fazer o download, beleza? Então por hoje é só, vemos que é bem simples a tag de áudio, e claro que há muitos outros tipos de atributo que nós podemos incrementar. Nós podemos inclusive colocar legenda para o usuário baixar. Se caso alguém queira a transcrição desse áudio, então nós podemos disponibilizar a transcrição para ele fazer um download. Claro que isso é um assunto mais avançado. Caso você queira aprender, pode deixar aqui nos comentários que eu posso criar uma aula específica para você aprender como nós deixamos legenda e outros atributos mais avançados na tag de áudio. Então por hoje é só. Na quarta-feira que vem nós estaremos aqui novamente às 8 horas da manhã aprendendo sobre como é a inserção de vídeo através do HTML5. Será uma aula quase semelhante, mas eu vou dividir em duas partes. A primeira parte vai ser quase semelhante a essa, só vai mudar uns detalhes, mas na próxima aula, na parte 2, vai ser uma coisa bem mais avançada e é bastante interessante para você aplicar aí também nos seus projetos. Então se você não é inscrito no canal, então se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para ser notificado toda vez que eu publicar uma nova aula. Lembrando que todos os dias ao meio-dia eu publico um vídeo, iCode Tips, onde eu pego partes dessas aulas para você aí relembrando de alguns conceitos que nós aprendemos durante a aula, beleza? Então por hoje é só, fui e até a próxima.